Está começando mais um programa Vida Plena aqui comigo, a Alessandra Santos. Quero dar o parabéns aqui para a Rede TV Paraná, por estar comemorando seus 25 anos. Bom, num piscar de olhos chegamos nos 25 anos da Rede TV Paraná. Rede TV Paraná, meus parabéns e que se perpetue por muitos mais 25 anos que virão pela frente. Muito feliz por fazer parte da Rede TV Paraná. Seja muito bem-vindo, quero dar um beijo ali do litoral lá a Três Fronteiras e agradecer pela sua companhia, mandar o meu beijinho especial para a dona Cida de Maringá, que está comigo todas as semanas e todos os dias manda seu recadinho para mim lá no meu Instagram. Eduardo, já coloca aqui, ó, isso daqui que se você não garantiu o seu ainda, já corre na Livrarias Curitiba de todos os shoppings e na Livraria da Vila do Shopping Pátio Batel e já garanta o seu aqui para conhecer a história dessa mocinha linda que está com você todas as semanas aqui pela Rede TV Paraná. Eu sempre gosto de começar bem na reflexão, né? Você sabe que eu sou a rainha da motivação, mas nesse momento eu vou pedir para o Eduardo abaixar a música e coloca aquele toque bem especial para que nós, cheguemos aí no coração do nosso público. Paraná, eu tenho uma história que vai surpreender a sua vida. Surpreendeu a minha, viu? Eu conheço ela já tem algum tempo e realmente é aquele momento que a gente para e pensa, né? Quando Deus quer, não tem quem não queira. Até mesmo a nossa própria vontade. Pois é, e hoje estou aqui com Sara Rosa, Sara a Fênix. Sara é terapeuta naturopata. O que é uma terapeuta naturopata? Me conta. Sara, conta tudo, não esconda nada da gente. Antes de nós entrarmos na sua vida profissional, né, nos seus desafios diários, eu quero um breve relato quem que é a Sara, porque hoje o objetivo é conhecer a história da Sara. A história que realmente me encantou e que eu fiz questão de trazer porque eu gosto de histórias verdadeiras, né? E histórias vividas, de fato, milagres. E você é um milagre, né? Conta pra gente. Olá, então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu sou muito grata, né, pela oportunidade de poder trazer essa história que eu vivenciei e também cumprir a minha missão. Então, a sua pergunta, o que é uma terapeuta naturopata? É alguém que realmente quer ajudar as pessoas na prevenção de doenças. E ela trata também, como terapeuta, a parte emocional e a parte física, mas sempre na prevenção, porque hoje nós temos os médicos que tratam da doença e a gente trabalha com a prevenção da doença. Prevenção. Exatamente. E isso já existe no Brasil? Já existe no Brasil. Existe no Brasil. Eu confesso que eu nunca ouvi falar. Sim, mas tem vários institutos já no Brasil que atuam, tem Sério? vários. Uhum. Então conta um pouquinho mais do que você faz com tudo isso. Eu tenho certeza que o nosso público aí se interessou bastante. Então, na verdade, hoje, a minha atuação começou primeiro em mim, porque eu vivenciei algo que foi ver a minha saúde totalmente detonada, né? Então, quando eu tive o Covid, eu fiquei 27 dias em coma, fui entubada, do peso que eu tô hoje, eu perdi 25 quilos, e isso fez com que as vitaminas do meu corpo fossem embora. E aí eu comecei a pesquisar qual seria a melhor maneira, porque a medicina normal tratou a doença, mas não tratou a falta das vitaminas do meu corpo. E aí foi onde que eu me encontrei com a naturopatia. Então você você se encontrou depois do teu acontecido, que é a nossa história principal, e eu quero muito saber dessa história, eu quero que todo mundo saiba dessa história, porque realmente é uma história encantadora, né? Eu entendo que você não quis, que você teve os seus motivos, mas quando eu vejo milagres de Deus, assim, me encanta, entende? Porque quando a gente... É aquele lance lá, ó, quando Deus quer, não tem quem não queira. Nem você quis, né? Às vezes a gente não quer alguma coisa, mas outra pessoa não quer alguma coisa para nossa vida, mas quando Deus falar sim, não tem quem não queira. Então eu acho essa palavra muito forte.
E é isso que eu quero que você conte. Você encontrou esse sentido na vida através de tudo que aconteceu com você. Exatamente. Eu sou da área de vendas, trabalhei já numa multinacional por 10 anos e várias outras na implantação das marcas no país, com a venda direta, sou maquiadora, sou palestrante, mas depois de tudo que eu vivenciei, tudo que eu atuei antes não tinha mais sentido. Não que não acarrete muita coisa para minha vida, é grandioso o que eu vivenciei durante toda a minha vida de antes, né? Que eu falo que eu tenho 2 vidas, né? Não deixa de ser verdade, né? Não deixa. Porque tem a Sara de antes e a Sara de hoje, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho dos meus últimos 8 anos, que a minha vida passou por uma grande transformação. Daqui para cá. Exatamente, nos últimos 8 anos. Para que você possa, e todo o público, né, que está me ouvindo, entender Por favor. todo o contexto. Meu filho sofreu um acidente, levou 5 tiros e ficou paraplégico. Então isso foi algo extremamente desafiador para mim. E eu vivenciei um divórcio também, que foi para mim algo que me machucou demais. Tirou porque seu chão. Tirou o meu chão. E eu vinha num momento, em seguida minha mãe veio a falecer, e eu fui mandada embora da empresa que eu trabalhei por 10 anos. Tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Isso num prazo de 2 anos. Meu Deus. Então a minha vida teve uma reviravolta, mudou completamente e eu criei do avesso, né? Do avesso. E eu tive que parar para olhar e ver realmente o que eu precisava de aprender com tudo isso. Porque Deus tinha um propósito para mim estar vivenciando tudo aquilo. E eu não fiquei perguntando para Deus o porquê, mas eu queria saber o para quê que eu estava vivendo aquilo. Mesma pergunta que eu faço. Então, para mim, foi ali o meu relacionamento com Deus aprimorado de uma forma muito especial. Só que eu cheguei num momento de depressão, depois de tudo isso. Eu cheguei num momento que poucas pessoas sabem e que vão saber agora, que eu cheguei a ter vontade de tirar minha própria vida. Mas não chegou a tentar. Não, mas quase. Por tanta dor que eu estava vivendo no meio de tudo aquilo que estava acontecendo. O que você sentia naquele momento? Fraqueza? Angústia. Angústia. Isso no auge da depressão. Depois que aconteceu tudo isso, que foi o divórcio, o meu filho, o meu trabalho, eu tinha 2.000 pessoas na minha rede, a gente cresceu muito, porque trabalhei numa multinacional que chegou no Brasil logo no início, então a gente teve uma expansão muito grande, principalmente Curitiba, né? E realmente essa parte ali, quando desmontou para mim, foi meu mundo, porque era tudo que eu podia ter conquistado por 10 anos, foram embora, né? Então foi um tempo muito desafiador, mas as percas pessoais com a família foi mais, que me machucou mais. O teu filho, a tua mãe não é irreparável. Exatamente. Então eu senti uma dor muito grande e eu pensei seriamente, falei, não tem mais sentido ficar aqui. Isso foi em dezembro. E aí aconteceu o Covid, já estava acontecendo, né? Foi bem no Covid que a gente não conseguia conversar com as pessoas, aquele processo. E eu fui ficando muito sozinha e fui ficando muito depressiva mesmo. E Deus usou uma amiga minha para mudar toda a minha trajetória, né? E eu ver o que realmente eu estava fazendo com a minha vida. E só que eu ainda continuei angustiada, estava muito perdida. E aí Deus me levou para a UTI dele. Na UTI dele foi onde eu peguei o Covid, há 3 anos atrás, e aí onde eu já compartilhei um pouquinho, né? Fiquei 27 dias em coma, e só que a parte que realmente foi magnífica na minha vida, transformadora, foi a EQM. Eu sei que muitas pessoas vão perguntar o que é EQM, né? Então explica para o nosso público. EQM é a experiência quase morte. Então, eu vivi algo assim incrível, porque eu vi a hora que eu saí do meu corpo, quando eu fui para a UTI, e eles falaram que eu ia ser entubada, e eu saí do meu corpo. Eu fiquei por 27 dias totalmente fora. Eu não sentia o meu corpo, eu não via nada que estava acontecendo com o meu corpo. Mas eu vivi outra vida. Então, assim, no primeiro momento, eu não vou compartilhar tudo aqui, porque foi algo muito pessoal. Como eu falei, foi para a UTI de Deus. Então, precisava ser ressignificado toda a minha história, um pouquinho que vocês conheceram das dores lá atrás. Deus me levou para ressignificar a minha história lá. E aí, nesse momento,
no primeiro momento, eu fui levada para um lugar que eu sempre vou me emocionar quando eu vou falar. Deixa eu tentar explicar, porque realmente é difícil explicar ele. Aonde eu entrei num prédio, mas eu estava dentro de um carro. E esse carro, por isso que eu às vezes tenho um pouco de dificuldade para expressar, porque a impressão que eu tenho é que foi um déjà vu que eu tive. Porque esse carro da Tesla foi lançado recente, mas eu já tinha andado nele lá. Era um carro que eu apertava o botão e o carro ia embora. Eu só falava onde ia. E eu entrei no prédio e andei dentro desse carro, o carro andando sozinho, né, me levando. E eu fui recebida por 3 pessoas de branco e elas me acolheram, me abraçaram e falaram que eu estava lá e que eu precisava sentar e assistir meus últimos 10 anos de vida no telão. Essa parte é bem desafiadora, porque eu vi muitas coisas da minha vida, eu vi onde eu me perdi em muitas circunstâncias do meu propósito, da minha missão. Eu trabalhava muito nessa empresa, eu era uma workaholic e eu vi as coisas que realmente eu precisava de ver, que eu não tinha visto humanamente, mas eu vi espiritualmente nesse momento. E ali foi um tempo, parece que de cuidado, de amor, que eu fui acolhida, que eu fui amada, que eu fui recepcionada, que não importava o que eu tinha feito de errado, importava quem eu era. E foi assim que eu me senti. E o que você iria se tornar, né? Exatamente, mas quem eu era para Deus? Para Deus não mudou nada. Aquela Sara podia ter milhões de falhas, tá andando fora do trilho, mas Deus me amava da mesma forma. Eu lembro muito da palavra do filho pródigo. Dá esperança pra gente, não dá? Dá Com esperança, certeza. não dá? E aí eu me senti muito amada e acolhida por Deus. E depois eu vivenciei várias circunstâncias que hoje tem a ver com a minha decisão profissional, tem a ver com a minha vida, com meus relacionamentos, tudo que essa nova versão da Sara aconteceu. Mas o que eu quero compartilhar e que eu sempre compartilho para as pessoas é esse primeiro momento que foi impactante na minha vida. E depois eu fui a um lugar onde existia uma parede de vidro gigantesca que eu não podia entrar, mas eu via minha mãe, que é falecida. Não era nesse corpo, também não consigo trazer para você e falar qual era a imagem da minha mãe, mas eu sentia ela, a presença dela, o amor que eu sinto por ela, eu sentia da mesma forma. E aí eu via minha mãe, via meu pai, mas eles pareciam em dimensões diferentes. E o meu primeiro filho, que eu tenho um filho que eu perdi, e eu via eles em dimensões diferentes. E tinha um anjo comigo. E aí eu falei pro anjo, falei num linguajar bem como eu conversaria com muita intimidade com alguém. Eu falei para ele, cara, é a 3ª vez que você me traz aqui. E eu não quero mais voltar para a Terra. E aí ele falou, por quê? Aí eu falei, porque aqui a paz já existe. E lá na Terra eu vou ter que conquistá-la todo dia. Ele falou, é verdade. Ele falou, e os seus filhos? Eu falei, meus filhos já estão grandes, eu já ensinei eles a viver. Eu sei que a vida sem eu lá vai ser um pouco desafiadora para eles, mas vai ser bom para eles. Ele falou, talvez. Ele falou, e a sua missão de tocar na vida das pessoas e ajudá-las a acordar para a espiritualidade? Você acha que você já realizou? Aí aquilo me deu um pare. Aí ele falou, e você já foi lá no orfanato e falou para aquelas crianças que nunca tiveram uma mãe para falar o que você tem para falar para eles, principalmente o que você já falou para os seus filhos? Aí, Alessandra, nesse momento eu comecei a chorar, mas um choro que eu ainda me emociono para falar, né? É difícil controlar para não sair as lágrimas toda vez que eu vivencio, que eu volto lá, porque o choro foi muito grande. E eu vi a hora que eu comecei a chorar, ele veio e pegou na minha mão e falou, me siga. E aí ele me levou para o meu corpo. E aí eu lembro que eu cheguei, entrei no meu corpo e levei um susto. Eu falei, como assim? Eu não mexo nem minha mão? Como? Eu voltei para esse corpo, eu estava livre, eu vivi tudo, algo maravilhoso, e agora eu estou presa aqui, não mexo nem minha mão. E eu só via as pessoas correndo na UTI, e falando, meu Deus, ela acordou, meu Deus, é um milagre, meu Deus, é um milagre. E eu fui aos poucos
voltando pro meu Retomando corpo. a consciência. Retomando a consciência. E eu falar, gente, esse pessoal tá louco? Por que eles estão falando isso? Eu não tinha noção e nem dimensão de quantos dias eu tinha ficado ali, do que realmente tinha acontecido comigo. Deixa eu contar aqui para o nosso público o que a Sara contou para mim. Com tudo isso que ela contou, né, para você, para nós aqui, foram 27 dias, né? Ao 27º dia, né, o anjo retornou ela. E o que ela ficou sabendo é que nesse período já estava o protocolo, conta do protocolo. Exatamente. Né? O protocolo, o que estava acontecendo nesses 27 dias fora, que você estava lá? Exatamente. O que aconteceu? Os médicos ficaram bem assustados com o meu corpo, porque eu não entendi o porquê eles estavam assustados. E aí eles explicaram que eles estavam assustados depois de alguns dias lá no hospital, porque eles tinham um protocolo para doação dos meus órgãos. Eles já tinham falado com a família, com meus filhos, e eles já tinham começado o processo para fazer todo o processo de doar os órgãos, né? Porque o Covid já tinha ido embora. Às vezes as pessoas questionam, mas você tinha Covid, como ia doar os órgãos? Não, o Covid já tinha ido embora, mas eu tinha um laudo de morte cerebral escrita. 24 horas antes de fazer o exame, que ia dar a comprovação da morte cerebral, eu acordei. Então essa foi o susto de toda a equipe médica e de todo mundo, né? E daí por isso, aí eu entendi que eles estavam falando, meu Deus, você é um milagre, meu Deus, você é um milagre. Aí eu comecei a entender realmente o que tinha acontecido, mas inicialmente eu fiquei entre os dois mundos. Então lá eu tinha uma vida, eu tinha coisas, eu queria as coisas de lá, eu chegava a pedir para as enfermeiras a minha vida de lá com essa vida daqui. Então era um paralelo bem desafiador. Eu imagino. Eu vivi isso, né, Sara? Sim. A minha filha, com 20 anos, né, Deus a recolheu, foi bem na época, né? Sim. Na sua época, quando você saiu, ela entrou, e Deus achou, né, pertencente que ela iria retornar para casa. E talvez a missão dela tinha sido cumprida, né? Exato. Mesmo não levando em consideração que a Nenê estaria ficando, mas a missão dela estaria sendo cumprida. E, porém, a sua não, né? A sua não. Então, o meu olhar hoje, né, meu olhar cristão, meu olhar de mulher de fé, o Deus que eu acredito, né, que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão. Às vezes é necessário que nós passemos pelo vale para que nós entendamos algumas situações nas nossas vidas, né? Exato. E hoje eu, né, vendo você hoje aqui na minha frente, contando essa história com vitória para inspirar outras pessoas, e eu vendo aquele vídeo, né, que se você nos permitir, nós iremos colocar, né, no programa para as pessoas verem, você reaprendendo algumas coisas básicas, né, que nós fazemos no nosso dia a dia, que é um simples andar, né, na visão de muitos. Mas quem está passando pelo processo de recuperação, né, não sabe o que vai vir, realmente confiar no que Deus está direcionando. Me fale, como que a fé, né, hoje da Sara, com tudo que passou e tudo que a Sara vive hoje, porque depois de algum tempinho teve mais um percalço bem dolorido na vida da Sara, né? Exatamente. Então, hoje, acho que eu só vou concluir um pouquinho lá do que você acabou de falar, achei muito legal. As pessoas ver as pernas não funcionar, ter que ir para uma cadeira de roda e tudo, foi extremamente desafiador, mas acho que o maior desafio foi eu saber que eu não podia levantar minha mão. Eu não tinha força para levantar minha mão quando eu acordei. E eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor me trouxe de volta para esse corpo. E agora? Ele falou assim, a sua mente está perfeita. E a sua mente vai mandar comando para o seu corpo e tudo vai voltar a funcionar. Porque inicialmente eu cheguei a falar para Deus se eu tinha ficado paraplégica, qual que era, como a minha missão, eu ia cumprir ela numa situação que eu não podia mexer minha mão. Então, eu vivenciei o milagre dia a dia. Foram 6 meses de recuperação com a escara gigantesca, mas assim, os médicos falaram que eu ia andar, pelo menos ia demorar 2 meses. E eu falei, não, esse o médico falou, mas Deus falou diferente. E acionei uma amiga minha que trabalha com acupuntura, terapeuta de acupuntura, né, que é a medicina chinesa, e ela começou a fazer acupuntura no meu rosto, no meu corpo todo. Desde que ela começou, foram 3 dias, eu comecei a ficar de pé, comecei a ter movimentos, mas eu sentia, parece, meu corpo sendo todo
eletrocutado, acho que essa é a palavra. Então, realmente, eu vivenci o milagre de uma forma sobrenatural, vendo o meu corpo voltar a funcionar. Então, tive uma escara gigante, que foram 6 meses para recuperação. O que é escara? Escara é uma ferida que eles acabaram deixando eu na mesma posição nos últimos dias, e por ficar no mesmo local, e foi muito grande, uma ferida de 6 centímetros de largura e 3 de profundidade. Meu Deus. No vivo? No vivo, tive que passar por umas 5, 6 microcirurgias para retirada da carne necrosada, e depois esperar vir a carne nova no corpo, né? Meu Deus. Então essa foi uma parte muito desafiadora, mas também muito significativa para mim, porque foi um momento que era eu e Deus. Foi mais uma vitória, né? E senti Deus falando comigo e reforçando tudo aquilo que eu tinha vivenciado, e eu não conseguia ouvir o mundo aqui fora, né? E uma experiência com Deus para mim que foi muito significativa também, que eu falei para Deus, o Senhor me trouxe de volta, ok, eu não tenho pai, não tenho mãe e não tenho marido. Quem vai cuidar de mim? Eu tenho um filho que está paraplégico. Ele falou, eu. E Deus mandou muitas pessoas, muitas pessoas. Eu vivenciei o sobrenatural na minha casa de uma forma surreal, que todos os dias tinha alguém que me trazia comida feita por ela própria, tinha pessoas que limpavam minha casa, tinha pessoas que me ajudavam no banho, tinha pessoas... Assim, se eu falar para você que eram pessoas que eu já tinha feito algo por elas, a maioria não. Eram pessoas que eu não tinha, eu via Deus mesmo, não tinha. Ela falava, eu senti que eu devia vir aqui cuidar de você, eu senti que eu deveria cuidar dessa área da tua vida. E eu só falava... O mundo tem esperança ainda. Tem muita gente, né? Boa. Aumenta essa música, Eduardo, que olha, tem fé ainda nessa nação, oh Deus. Fico feliz em saber disso, viu? Isso me enche o coração de alegria. Eu pude ver com clareza que essas pessoas fizeram diferença na minha vida, mas que se permitiram ouvir a voz de Deus, ser direcionado por Deus, que eu acho que é a parte mais importante, esse relacionamento de intimidade com Deus que todo ser humano deveria ter, né? E está disponível para todos. É só a gente querer, né? É só a gente querer, né? Porque Deus está aí para falar com a gente, nos direcionar e nos guiar para essa jornada. Mas aí você comentou, fez uma pergunta para mim agora há pouco, né? Sobre a nova Sara, né? Então, assim, como eu vejo a vida hoje? Nós somos corpo, alma e espírito. E quando eu decidi trabalhar na área de ser uma terapeuta naturopata, uma forma que eu consigo ajudar as pessoas no corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Porque no corpo é a casinha que Deus nos deu para a gente morar aqui. E ela precisa ser cuidada com muito amor. A alma é onde aloja todas as nossas emoções. E o nosso espírito é Deus dentro de nós. E nós precisamos reabilitar, porque uma criança, Deus me mostrou tão claramente, uma criança ela nasce em contato direto com Deus. E depois ela vai sendo humanizada. E ela vai vivendo nesse sistema e esquece da presença de Deus, esquece do amor. Eu sempre gosto de usar o exemplo do cheiro de uma criança. Ela nem tem cheiro do mundo, ela tem um cheiro incrível, né? Na pele dela, no pezinho dela, tudo é maravilhoso. E uma criança é pura, uma criança perdoa, uma criança não guarda rancor, uma criança... Ela é Deus em ação. É pura, né? Ela é Deus em ação. É os olhos do Senhor. E aí, para mim, eu volto lá quando Jesus falou que para entrar no reino dos céus, você precisa ser como uma criança. Então, para mim, isso é muito claro, com muita certeza. E aí foi onde que eu falei, não tem mais sentido a Sara cuidar das pessoas para maquiagem, para cabelo, levar produto de beleza, mas a Sara precisa tocar na vida das pessoas como uma terapeuta e ajudar as pessoas a voltar à sua essência, a serem curadas, principalmente através do relacionamento com Deus. Quais são os próximos planos da Sara? Olha, os próximos planos da Sara é deixar Deus guiar. Claro, isso mesmo. Principalmente, né? Não, porque não vai errar o caminho, viu? Não, eu não jamais. Hoje não tem essa hipótese na minha vida de errar o caminho. A minha vida sem ele não tem nenhum sentido. Mas eu tenho um projeto que eu tô assim extremamente apaixonada, tô estudando, né, nessa área e vou para a faculdade de nutrição o próximo ano. E também estou no projeto de uma loja de produtos naturais. Já souber a notícia, já manda pra gente
colocar aqui no ar, de ajudar você a divulgar. Bem rapidinho, nosso tempo já está se esgotando, eu sempre não gosto desse final. Deixar as suas redes sociais, seu Instagram, todos os seus contatos, né, o que quer saber mais da Sara, e deixar um recadinho para o nosso público aqui, se tem que ter mais fé, mais esperança, o que eles têm que ter para manter-se nessa energia que eu vejo em você, Sara. Parabéns, parabéns mesmo, viu? Obrigada, a sua energia Alessandra. Realmente me enche o coração assim, de esperança em mim mesma, viu? Todos nós estamos aqui nessa jornada exatamente para isso, né? Então, meu Instagram é Sara Rosa Oliveira, bem fácil, só tem um A no final, Oliveira com A no final, tá? Então lá vocês me acham no Instagram. O que eu diria para você que está nos ouvindo, todas as pessoas que vão ouvir esse nosso encontro, é que você possa voltar à sua essência e ter um encontro real com Deus, né? Se reconectar com Deus, porque a partir do momento que você vivenciar isso, a sua vida vai ser transformadora, vai ser transformada. Assim como a nossa, né, Sara? Exatamente. Então, porque sem Deus a gente não é nada. Então, eu não falo de religião, mas eu falo de Deus, porque Deus está muito acima. Deus é placa. Deus não é Deus. placa, né? Aqui, então, ali e lá. Exatamente. Então, se conecte com Deus. Ame a Deus acima de todas as coisas. Gaste a sua força, a sua energia buscando a presença de Deus. Amém. Que pode ter certeza que por mais desafiador que seja a sua jornada, eu posso usar a minha como exemplo. Ele teve segurando na minha mão e que ele não me abandonou e ele me trouxe de volta e curou meu corpo, aonde os médicos me chamam o milagre. Ouviu? Amém? Amém. Amém. Pessoal, acabou. É uma alegria muito grande eu finalizar mais um programa aqui com você. Muito provável que eu traga a Sara aqui de novo para dar uma esticadinha no nosso assunto aqui. E eu vejo você na próxima semana aqui pela Rede TV Paraná. Um beijo vai de lá para lá, sempre esperando você todas as semanas aqui comigo. Deus abençoe, que guarde e proteja você aonde você estiver.